Congresso brasileiro, ele é um dos parlamentares mais experientes. Testemunhou de muito perto episódios históricos e participou com destaque da redação da Constituição, que agora completa 25 anos em vigor. Cidadania recebe o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, senador. Uma satisfação muito grande estar aqui com você, participando desse programa Cidadania. Bom, na ordem pré-constitucional de 1908, que passou a vigorar a partir da Constituição de 88, o senhor atuava já com uma longa experiência nos assuntos da economia. Como era a economia do país, em que situação nós nos encontrávamos e o que a Constituinte procurou ver mais com cuidado para mudar a ordem econômica do país? Aqui precisa ver a visão de Constituição. Eu entendo que a Constituição deveria ter sido uma carta voltada para definir direitos e garantias individuais, a organização dos poderes, a organização do Estado, definindo com bastante precisão a competência da União, dos Estados e dos municípios e as regras de alternância de poder. Entretanto, essa não foi o caminho adotado pelos constituintes. Eles entraram em detalhes muito grandes, principalmente na ordem econômica, e a consequência dessa decisão por eles tomadas é que a Constituição sofreu várias reformas, tão logo houve necessidade de você implementar determinada política econômica. Naquele momento, chegou-se até a colocar na Constituição o estabelecimento de um limite para a taxa de juros, é isso? Então você verificou o seguinte: no clima em que foi votada a Constituição, se você voltar para a imprensa da época, volta e meia se reuniu os progressistas. Quem eram os progressistas na Constituição? É aqueles que defendiam a economia estatizada, uma maior interferência do Estado na economia, que defendiam uma organização do Estado numa posição totalmente estatizante socialista. Quando a Constituinte, ela não devia ser nem liberal nem socialista, ela devia estabelecer regras de alternância de poder e que quando cada um chegasse ao poder pudesse implementar a sua política. Então o que aconteceu? Uma maioria eventual presente na votação da Constituição criou uma ordem econômica totalmente estatizante, cuidando do monopólio estatal na área do petróleo, do monopólio estatal na área das comunicações, do monopólio estatal na área de transporte marítimo. Então, o monopólio estatal foi levado para o atabelamento de juros. Então, você levou para a Constituinte, para a Constituição, alguma matéria que não era própria de um texto constitucional. Quando veio em 94, vamos chamar uma posição menos estatizante, o governo teve necessidade de modificar o capítulo da Constituição para poder implementar o seu programa político. Senadores mais jovens não lembram o que era o Brasil da inflação. Inflação que chegou até em um mês a alcançar 80%. E que penalizava justamente os cidadãos mais pobres, aqueles que tinham apenas ou que no máximo tinham um salário mínimo que não podiam aplicar nos bancos e, enfim, eram os mais penalizados. Eu gostaria que o senhor lembrasse um pouco o que era esse Brasil da inflação e em que momento a Constituinte encontrou a economia do país. Olha aqui, o que caracterizava o Brasil da inflação era a inexistência de um orçamento, era a presença de um orçamento monetário em que o governo tinha todos os poderes para criar despesas, criava como desejava, sem qualquer limitação e sem aprovação do Congresso. De modo que essa criação do orçamento monetário levava a uma expansão muito grande dos meios de pagamento, o que pressionava muito a inflação. Por sua vez, você tinha uma economia indexada, você que num determinado momento você criou a indexação da economia para estimular o nível de investimentos no país, mas ele virou com o tempo da inflação, com o crescimento da inflação, ele passou a levar para o futuro uma inflação passada. De modo que com a indexação da economia e com a expansão monetária que você tinha em decorrência da estrutura orçamentária, você não tinha condições de conter o processo inflacionário no país. Você só pôde fazer isso com um plano real, quando você tomou medidas muito rígidas, quando você enfrentou o problema orçamentário, quando você quebrou a presença de certos monopólios estatais, quando você realmente
quebrou a indexação da economia e tomou consciência de que o caminho, a eliminação da inflação era o único passo possível para você retomar um processo de crescimento econômico. Eu queria que o senhor relembrasse, dentro da Constituinte, como é que foi estabelecer novos parâmetros para a ordem econômica, para a ordem tributária, num cenário em que, naquele momento, não tínhamos o Plano Real, mas já havia tentativas de tentar brecar a inflação, como, por exemplo, o Plano Cruzado 1, que era de 1986, o Plano Cruzado 2, que foi do final de... Aliás, o Plano Cruzado 1, se não me engano, foi em 1985, o Plano Cruzado 2 foi logo após a eleição de 1986, Plano Collor, Plano Bresser, ou seja, vários planos que tentavam conter a inflação. Isso, de fato, deve ter criado dois grupos, pelo menos, de contenda dentro da Constituinte para brigar pelo que seria uma ordem econômica nova. Eu acho que esse aspecto que você se refere, você teve no capítulo orçamentário. A preocupação de você fazer um orçamento em que praticamente todas as receitas e despesas fossem aprovadas pelo Congresso, com a criação da LDO. Agora, como sempre, foi muito detalhista. Você trouxe para a Constituição uma série de artigos e de medidas que podiam ser tratados na lei ordinária. Eu acho que a Constituição de 88 em nada ajudou a política de combate à inflação. Ela abriu o caminho para a criação de um Estado gigante, o Estado, a proliferação de empresas estatais, monopólios excessivos, e esse processo inflacionário só foi revertido no momento que você teve um governo que resolveu enfrentar alguns dogmas da Constituição de 88. No que o Plano Cruzado 1 e o Plano Cruzado 2, o Plano Collor e o Plano Bresser falharam? É que eles praticamente estabeleceram tabelamento de juros, congelamento de câmbio, aumento real de salário, aumento da situação de funcionário público, de modo que era de congelamento de preço. Então era difícil, eu acho que no momento que você estabelece, aumenta a demanda e congela os preços, segurar o processo inflacionário. O senhor, então, é um crítico da Constituição na sua redação final, por ela ter sido muito detalhista. Eu acho que a Constituição tinha que ser cuidar de organização do Estado, dos poderes, direitos e garantias individuais. Ela nunca é a carta de um partido político, ela tem que ser uma carta que estabelece regras de alternância, que quando os socialistas chegam ao poder, eles implementam uma política estatizante. Quando os liberais chegam, fazem uma política liberal. Então a Constituição absorveu no capítulo econômico tópicos que realmente não tinha sentido de ficar na Constituição, principalmente esses relacionados com o monopólio da União na área econômica. Agora, uma distorção muito grande que houve na elaboração da Constituição é que ela foi compartimentalizada. Você teve diversas comissões, Comissão de Tributação e Finanças, Comissão da Seguridade Social, Comissão dos Poderes do Estado. Veja só o que ocorreu na área tributária. Você votou um sistema tributário praticamente pequeno, fortalecendo estados e municípios, diminuindo o poder da União, mas, ao mesmo tempo, você criava, na Comissão da Previdência, um sistema tributário paralelo, em que você podia criar contribuição sobre o faturamento, sobre o lucro, sobre o salário. Então, no momento em que se formulou, você teve a Comissão de Sistematização na Constituinte, você verificou que haviam comissões praticamente com propostas antagônicas, que você dificilmente conseguiu conciliar. Você, na última hora, ainda colocou no capítulo da Constituição que poderiam ser criadas outras contribuições, desde que não tivessem base de cálculo e fato gerador idêntico a dos tributos. Mas isso, já depois de ter inserido no artigo 195, a possibilidade de você criar contribuições sobre o faturamento, sobre o lucro, sobre a folha. Então, o que aconteceu com o tempo? Em 1988, acredito 87, 70% da arrecadação da União vinha do Imposto de Renda e do IPI, que eram bases do Fundo de Participação dos Estados. Então, os estados e municípios participavam, 70% era a base de cálculo daquilo que era transferido aos estados. A Constituição, aumentou a participação dos estados e dos municípios no Fundo de Participação, levou a 21,5%, 22,5%, por aí era 17%, 14% e aumentou consideravelmente. Mas a União, com o tempo, o que ela fez?
ela reduziu a base de cálculo, todos os incentivos que ela deu na base do IPI, do ICM e do Imposto de Renda. E criou contribuições cuja receita não é compartilhada. Então, o Imposto de Renda e o IPI, que representavam 70% da arrecadação da União em 88, hoje representam por volta de 50%, talvez menos de 50%. E a União, através da COFINS, do PIS-PASEP e, no passado, até da CPMF, passou a obter uma arrecadação que não é compartilhada aos estados e municípios. E isso foi decorrência de você ter criado, no capítulo da Seguridade Social, um sistema tributário paralelo que hoje cria as maiores distorções ao sistema, vamos chamar, ao sistema financeiro ou fiscal brasileiro. Bom, a Constituição de 88, ela fez uma previsão do que seria o Fundo de Participação dos Estados com base do que existia na época. Do que existia na época. O Brasil mudou. Qual seria o cenário para hoje que o senhor defende? Eu acho que você tinha que enfrentar o problema conceitual dessas contribuições. Essas contribuições que foram criadas dentro da ordem da Previdência Social, da Seguridade Social. Eu acho que essas contribuições a elas deviam ser aplicadas as mesmas limitações, elas deviam ser consideradas tributos. Você hoje tributo, você tem imposto, taxa de contribuição de melhoria. Essas contribuições deviam ser criadas tributos, ou a elas deveriam ser aplicadas também as normas que regem a cobrança de impostos, de taxas e de contribuições de melhoria. Então você teria principalmente que a receita da COFINS devia integrar a base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, porque era uma maneira de você impedir que a União entre nessa política de diminuir a receita desses impostos, cuja receita é vinculada a estados e municípios, e criar contribuições de receita não vinculada. O Rio de Janeiro, o seu estado, é beneficiário dos royalties do petróleo. E algumas cidades cresceram de uma forma acentuada, por exemplo, Campos, Macaé, que são da região petrolífera. No entanto, esse crescimento não se refletiu da forma desejada na divisão da riqueza, na redução das desigualdades. Como o senhor encararia o que seria necessário fazer para que isso fosse superado? Olha aqui, primeiro, quando você examina a Constituição, você verifica que o ICMS é cobrado no estado de origem. No momento, o estado onde é produzido, onde o estado é fabricado o produto, onde é produzido, com exceção do petróleo. Então, o Rio de Janeiro, que é o maior, vamos dizer, produtor de petróleo do Brasil, não cobra o ICMS sobre esse petróleo produzido no seu território ou no seu mar territorial. Cobrado já nos outros estados. Que é cobrado já no destino. Então, o ICMS sobre o petróleo é cobrado nos estados de consumo e não no estado produtor. De modo que o estado tinha, o royalty, no fundo, é uma compensação dada aos estados do Rio de Janeiro, aos estados produtores, pelo fato deles não terem tido o direito de cobrar o ICM sobre o petróleo, como ele é cobrado sobre todos os outros produtos. Uma pergunta que eu faço a todos os senadores que foram constituintes. Houve um momento na Constituinte de 88 em que o parlamentarismo quase foi corporificado como o nosso sistema de governo. E foi praticamente em questão de uma negociação de minutos, ele foi, digamos assim, atropelado e temos hoje o presidencialismo. O senhor lembra desse episódio? Olha aqui, eu não participei muito dessa parte política da Constituição, de modo que a minha análise, nesse caso, é superficial. A tendência do Constituinte era implementar o regime parlamentarista no Brasil. E estava encaminhando nesse sentido. No momento que houve uma reação muito grande do governo federal e das entidades produtoras, das classes produtoras, a criar o Centrão, um movimento de reação ao parlamentarismo e ao mandato de 4 anos. Que era liderado pelo Roberto Cardoso Alves, pelo Roberto, pelo Afif Domingos, que teve uma posição muito importante, de modo que ali se praticamente detonou a ideia do parlamentarismo e do mandato de 4 anos. Se prevaleceu o mandato de 5 anos para o presidente da República com o regime presidencialista. O senhor é defensor de uma nova Constituinte? Não, eu acho isso impossível. Eu acho que a Constituição incorporou regras relacionadas com a sua reforma. De modo que reforma da Constituição você tem que fazer como determina a Constituição. Mas se houvesse, por hipótese, uma nova Constituinte, o senhor não se
candidataria para novamente colaborar com o país? É que eu acho que não pode existir isso. Como é que você não tem nenhuma ruptura institucional para criar uma nova, para convocar uma constituinte? Eu acho que essa criação de constituinte exclusiva, de constituinte voltada para determinados setores, é um golpe que se faz às instituições democráticas. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Uma satisfação muito grande, sabe? Sou um grande admirador seu e muita satisfação de estar aqui com você no programa Cidadania. Muito obrigado. Cidadania conversou com o senador Francisco Dornelles sobre a Constituinte e a Constituição de 1988. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.